Um centro de memória foi inaugurado no dia 28 de novembro de 1987 e fica nas instalações do colégio. No memorial do Colégio Nova Friburgo, troféus, fotos, flâmulas e painéis contam sobre as atividades extracurriculares dos alunos e os serviços oferecidos aos estudantes. De acordo com Joaquim Trota, o declínio do Colégio Nova Friburgo teve início na década de 70, provocado pelo regime militar iniciado em 1964, que tomou o governo em um golpe de Estado, instituindo a ditadura no país. O que ilustra que havia uma clara intenção do governo militar em acabar com o Colégio Nova Friburgo foi o contínuo corte de verbas do governo e de instituições que mantinham o colégio. Ainda que com mensalidades altas, esse estabelecimento de ensino dependia de receita extra. O livro de Trota, Atividades Extraclasse e Liderança, foi rejeitado pela comissão que selecionava os livros para o acervo da biblioteca, não aprovando a inclusão dessa obra. Para os paradigmas dos militares, a didática do Colégio Nova Friburgo era subversiva. Muitos professores foram taxados de comunistas. Com a sua pedagogia libertária, dificilmente escaparia da caça às bruxas do governo militar. O centro pedagógico sofreu um processo de declínio e os pedidos de estágio de professores no Colégio Nova Friburgo vinham escasseando. No segundo semestre de 1976, não havia nenhum candidato. Na década de 70, houve uma verdadeira debandada de alunos de colégios privados para estudar no Colégio Nova Friburgo. Desejavam beber da fonte daqueles anos de sua época de ouro, mas os tempos eram outros. O projeto pedagógico já não tinha nada de inusitado e de vanguarda como outrora, sendo um colégio com o mesmo nível dos outros. De qualquer forma, todos queriam sentir aquele ambiente colegial no qual passou uma geração que foi treinada para ser líder no país. O colégio foi desativado em 1977 por falta de condições financeiras para sua manutenção. Passaram pelo Colégio Nova Friburgo aproximadamente 3.500 alunos nos seus 27 anos de existência. Simões Lopes não interveio na decadência do colégio, que tinha sido sua criação. Terminou sua vida fazendo carreira em diversos órgãos do governo. Como diretor da Sociedade Nacional de Agricultura, entidade que presidiu entre 1960 e 1979, promoveu intenso combate às propostas da reforma agrária. Faleceu em 1994. Essas imagens, antigos uniformes dos alunos. Havia uma caminhonete para transportá-los até o centro de Friburgo. Um professor sempre acompanhava-os e ficava de plantão, fiscalizando para ver se os alunos não entrariam em bares, consumiriam bebidas alcoólicas ou jogariam sinuca. Quando eram repreendidos por indisciplina, as punições eram cortar a ida ao cinema no auditório do colégio ou o castigo mais temido, cortar suas idas ao centro da cidade.
colégio possuía uma bandeira, hino, escudo e flâmulas. A bandeira tem as cores do colégio: o branco, o azul e o grená, representando o primário, o ginásio e o científico. Em seu campo azulado, há 3 estrelas em branco. A maior significa a virtude e as outras 2, a saúde e o saber, trinômio que resumia os ideais do Colégio Nova Friburgo. Havia o banco escolar. Os pais depositavam dinheiro e os alunos sacavam aos poucos, justificando a despesa. Era uma forma de ensiná-los a administrar seu dinheiro e incentivo à poupança. Foram igualmente estimulados a elaborar uma apostila, matemática de aluno para aluno, algo inusitado na época, que foi impressa e servia aos alunos das turmas seguintes. Os ex-alunos nunca se conformaram com o fechamento desse colégio. Criaram a Fundação Natureza, que objetivava reativar o colégio, transformando-o em uma escola ambiental que seria denominada de Escola Ambiental de Nova Friburgo. A escola ambiental formaria ambientalistas de nível técnico e superior, de acordo com o programa da Unesco, podendo haver inclusive pós-graduação. Esse projeto, apesar de contar com o apoio formal da Câmara Municipal e de muitas pessoas da sociedade friburguense, não foi adiante. Segundo fontes, pelo receio de alguns empresários de que a escola ambiental pudesse criar obstáculos ao crescimento urbano da cidade. O professor Alexandre Gazé escreveu inúmeros artigos publicados em A Voz da Serra e posteriormente transformado em livro Retrato Falado, criticando o abandono do colégio. Houve 2 tentativas de ocupação do prédio, uma pelo Instituto Politécnico, seguida pela graduação e pós-graduação do curso de Engenharia da UERJ. Mas ambas deixaram suas instalações por falta de infraestrutura adequada. A famosa revista O Cruzeiro, em 14 de outubro de 1950, traz uma ampla reportagem de 5 páginas comparando o Colégio Nova Friburgo a um colégio norte-americano. Descreve o ineditismo de sua pedagogia e suas amplas instalações para acomodação de alunos, professores e funcionários. A matéria destaca que as mensalidades eram caras e restrita às classes mais abastadas. A revista O Cruzeiro mostra o cotidiano do colégio com os alunos tocando violino, jogando xadrez, fotos dos primeiros internos em sala de aula, na prática esportiva, na aula de música, fazendo refeição e uma confraternização dos professores. Um canhão, possivelmente do século XVI, foi trazido por ex-alunos no ano de 1952 do Forte de São Mateus, em Cabo Frio. Levar o canhão para Friburgo, pois assim como outras peças de artilharia, se encontrava completamente abandonado na praia. Décadas depois, a Prefeitura de Cabo Frio requereu a devolução do canhão, mas os ex-alunos entraram com uma ação cautelar e recusaram a devolvê-lo. Era um orgulho do colégio. Eu quero apenas lembrar aqui, a título de complementação, do Gazé, quando escreveu aquele livro, Retrato Falado, quer dizer, com toda a sua alma de educador, quer dizer, ele traduziu em palavras como se lá ele estivesse vivendo aquela experiência. Quer dizer, quem lê o livro Retrato Falado e vê a história sobre o Colégio Nova Friburgo, a gente tem a impressão que está vivendo aquilo que estava lá dentro. E o Gazé nunca passou por lá, nunca viveu essa experiência que eu, o Jordão e tantos outros viveram lá dentro, né? Mas soube traduzir de uma forma tão real aquilo que se vivia, aquilo que foi o Colégio Nova Friburgo. Realmente ele foi muito feliz na sua escrita no livro Retrato Falado, e eu parabenizo por isso, porque nós que vivemos lá dentro, quer dizer,
vimos que ele realmente teve a oportunidade de retratar, né, como o próprio livro de Retrato Falado, ele teve a oportunidade de retratar a vida que eu, Jordão e tantos outros vivemos lá dentro do Colégio Nova Friburgo. O Gazé, ele tem assim muito de CNF. O Gazé parece que viveu no CNF. A impressão que a gente que tem a que ele viveu lá. filosofia dele, com essa bondade que ele tem no coração, essa capacidade que ele tem de conquistar as pessoas, de ensinar, de comunicar aquilo, viu? Ele parece que foi da Fundação Getúlio Vargas, da turma pioneira até o encerramento do colégio. Porque eu acho até porque ele acredita naquela filosofia. Ele acredita. A beleza do colégio não é o prédio que está lá. Era a vida que existia ali dentro, entendeu? Quando você chega e vê aquelas paredes frias, quer dizer, vazio, aquelas salas grandes vazias, então você sente uma angústia de ver que aquilo ali era a vida o dia inteiro, né? Aquilo era aluno tocando piano, tocando sanfona, quer dizer, teatro, né? Alunos declamando, enfim, o aluno tinha uma atividade. O professor Castilho, o saudoso professor Castilho, ele dirigia um grupo de teatro ali que levava peças extraordinárias dentro da escola. Peças maravilhosas. Né? Quer dizer, a parte de educação física trazia as melhores equipes, até o time do Flamengo veio jogar com os alunos dali. Então, você vivia, ali era um centro de vida realmente. Então, quando você entra lá agora e vê aquele mundo de prédios vazios, realmente você sente uma angústia, uma coisa terrível, né? E por isso eu não voltei mais. Sentimento de sucata, né? Eu realmente não voltei mais, sentia, né? Você vê aqueles pátios tudo com capim alto, naquele negócio. Não volto mais não. Não volto mais não. No dia 6 de setembro de 2016, eu e minha turma fomos visitar o CNF-FGV. Eu fiquei um pouco triste de ver como aquele lugar, que fez parte da vida de tanta gente, inclusive da do meu pai, está abandonado, com a natureza tomando conta, com coisas jogadas pelo chão. Tudo que vimos mexeu um pouco comigo e me deixou triste. Eu sei um pouco da história daquele colégio, e o que eu sei foi me contado pelo Newton Batista, pelo meu pai Darlan e pela minha avó, Maria Alice Schotz. Eles tiveram muita sorte de conhecer aquele lugar. Pelo que eles falaram, lá parecia ser um paraíso. Minha avó me contou que quando ela era mais jovem, ela viu um trator construindo um prédio, que seria o Hotel Cassino. Mas na época foram proibidos os jogos no Brasil, e Simões Lopes resolveu comprar o terreno e transformaram-no em colégio. Um espaço tão bonito como aquele não pode ficar abandonado, e na minha opinião, ali deveria existir uma escola, Waldorf, cheia de crianças que aprendem brincando. Provavelmente eu não tenho oportunidade de estudar lá, mas quem sabe os meus filhos, netos, bisnetos. Fundação Getúlio Vargas. No dia 6 de setembro de 2016, eu e minha turma fomos à Fundação Getúlio Vargas. E quando chegamos, meu coração se emocionou. Veio tudo junto: alegria, liberdade, indignação e carinho. Bom, a liberdade e a alegria e o carinho veio com a beleza e o tamanho do espaço. Mas quando fomos visitar alguns lugares internos dos prédios, veio a indignação, pois como podemos deixar lugares que fazem parte da nossa história, de Nova Friburgo, irem se acabando e apagando, aos poucos, e desse jeito? O que sei sobre a escola foi me contado por Newton Batista, ex-aluno, e Darlan Schotz, que também é ex-aluno. E eles têm histórias engraçadas da escola. E você é da época que existia um lago lá? A importância dessa escola na nossa cidade foi que essa belíssima fundação trouxe pessoas de vários lugares para a nossa cidade, contribuindo com a riqueza cultural e social. Eu acho que aquele espaço poderia ser transformado em uma escola, centro cultural ou centro de convenções. Se nós nos juntarmos para transformar a nossa cidade e preservar a história, as crianças vão ter mais cultura e lugares para visitar e sentir a emoção dos nossos antepassados. E esse texto espero que emocione vocês.
porque quero que outras crianças de 12 anos, como eu, tenham essa experiência, porque não é questão de dinheiro. Eu estudo em uma escola pública, Escola Municipal Cecília Meirelles, e lanço a pergunta: se todos nós nos juntarmos, o mundo vai ser melhor? Eu sou Alice Ferraz Navega Cabral e espero a ajuda de todos. Aê, guxi, guxi, guxi! Aê, guxi, guxi, guá! O Maiti, o Maitá!